Olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Rodrigo Leão Brasileiro aqui. Bem-vindo ao meu canal. E aí, tava com saudade desde o último vídeo? Eu também tava, né? E hoje separei um tema aqui na realidade muito bacana que eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade, que é como dizer não. E aí, você tem essa dificuldade? Bom, fica comigo até o final que eu vou compartilhar com você casos de situações que eu vejo em treinamento, do quanto as pessoas sofrem por não conseguirem dizer não e também que estratégias você pode utilizar para conseguir ter essa habilidade aí, né, comportamental e de comunicação na sua vida. Mas antes, segue aqui o canal, ativa o sininho de notificações, dê o like aí para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Olha só, se a gente fizer uma análise, uma percepção entre a cultura, você vai perceber que as pessoas de países como Estados Unidos, continentes como a Europa, são pessoas que são mais diretas, têm mais facilidade para falar o que pensam, falar o que sentem para o outro, né? Já aqui, nós, dessa cultura latina, por exemplo, temos esse calor humano mais aflorado, né? O brasileiro é sabidamente conhecido por ser aí contagioso, né? Emocionalmente atrativo, digamos assim. E, dentre essas questões, por sermos tão calorosos, tão próximos aí das pessoas que nos rodeiam, essa questão de ter dificuldade de dizer não aparece muito aqui. Inclusive, nos processos de desenvolvimento de liderança que eu realizo, é muito comum, quando eu percebo um líder com dificuldade de gerir o seu tempo, com pouca disponibilidade de agenda, esse líder, na maioria das vezes, é um líder que não consegue dizer não. E isso em qualquer situação, seja líder ou não, talvez você que está me vendo aqui agora percebe que não consegue dizer não, está com pouco tempo. Essas situações, elas são correlatas, elas se interligam, tá bom? E por que alguém tem dificuldade de dizer não? Já parou para pensar? Olha só, nós temos alguns grupos de comportamentos de comunicação que impactam na maneira como você lida com isso. A gente tem um comportamento não assertivo, que é justamente o comportamento que faz com que a pessoa se coloque abaixo do outro, com que a pessoa ela coloque a outra pessoa sempre em primeiro lugar e ela em segundo plano, com que ela tenha dificuldade, inclusive, de dizer o que pensa, dificuldade de dizer o que sente. Guarda aí. Tem o comportamento agressivo, que é quando a pessoa quer se colocar acima do outro, é o oposto do não assertivo. E o comportamento assertivo, que é aquele comportamento em que você consegue aí dizer o que você pensa e o que você sente sem ofender aí a outra pessoa. Então, nesse grupo de pessoas que têm dificuldade de dizer não, essas pessoas se enquadram no grupo de não assertividade. Por quê? Porque, em geral, elas querem ser queridas, amadas, reconhecidas, aceitas. Essas pessoas, na maioria dos casos, cresceram entendendo que para que elas sejam aceitas pelo outro, elas precisam fazer tudo o que o outro quer. E isso é muito perigoso. Eu vou contar 2 casos aqui para você que me chamam muita atenção. Eu estava uma outra vez dando um treinamento no Pará e me apareceu uma situação interessante. A pessoa, né, ela era gestora aí de uma empresa e ela falou assim: Rodrigo, eu não consigo parar de emprestar dinheiro para os meus colaboradores. Eu falei assim: mas como assim? Me explica mais isso, dessa situação de empréstimo compulsivo de dinheiro. E ela falou assim: olha, chega um colaborador para mim e fala assim: eu preciso de um valor emprestado aqui da empresa para dar entrada numa moto. digamos assim. Aí ela emprestava. Ah, veio outra pessoa. Eu preciso de um dinheiro aí para dar entrada numa reforma da minha casa. Quanto que é? Uns 7 mil. Ela emprestava. Me dá o tempo todo assim. Eu preciso de dinheiro para fazer o financiamento de um carro. Ela emprestava, a empresa no caso. O que isso fazia, né, de resultado? A empresa, ou seja, ela percebeu que o rendimento dos colaboradores caiu, desses que pediam o empréstimo. Logo, ela não conseguia demitir esses colaboradores porque eles nem pagavam, né, e nem faziam o trabalho que precisava ser feito.
Então ela passou a ficar no horário de almoço trabalhando no lugar desses colaboradores que não faziam o que tinha que ser feito. Ela ficava até tarde. Quando ela fazia uma viagem, por exemplo, internacional e voltava para a empresa, ela se sentia culpada pelo fato de que sua equipe de colaboradores não podia, por exemplo, fazer uma viagem para um outro país. Percebe? Então, o que aconteceu? O que ela se comprometeu a fazer? A mudar esse comportamento e em uma próxima vez que alguém pediu o dinheiro para ela emprestado, ela falou assim, olha, eu posso adiantar do seu salário. E aí o colaborador falou assim, Bom, mas eu não posso agora. E ela disse, bom, se você não pode, por que você está pedindo então esse dinheiro aqui emprestado? Né? Então, essa foi uma situação porque ela não conseguia dizer não, e aí o caixa da empresa ficava prejudicado, ela ficava prejudicada, o clima na empresa ficava prejudicado, tudo ficava prejudicado. Percebe aí? Outra situação, quando um líder recente que eu estava desenvolvendo também falou isso. Ah, Rodrigo, eu não consigo dizer não para ninguém, eu não faço mal para ninguém. Mas eu falei, me explica um pouco melhor como é que isso acontece. Ah, quando um colaborador meu me pede para sair mais cedo, para não vir em determinado dia, eu não consigo dizer não e falo que sim, que tá tudo bem. Aí eu perguntei assim, você tem filhos? Ele, tenho. Como é que é com seus filhos? Vamos lá, se for para eles ficarem assistindo televisão até tarde, você deixa? Deixo. Se for para eles ir no supermercado, se eles te pedirem alguma coisa, você fornece para eles isso? Sim, eu dou doce, chocolate, dou tudo para eles. Aí eu perguntei bem assim, vamos lá. Se eu trouxer aqui um jarro de plantas, né, e encharco esse jarro aqui agora, né, de água, de manhã, e depois à tarde encharco com mais água, e depois à noite encharco com mais água, o que vai acontecer com essa planta no final da semana, repetindo isso todos os dias? Ele vai morrer, né? Eu falei, exatamente. Então, assim, perceba que até a água, que é algo positivo, né, bom, digamos assim, em excesso, ela mata. Então, na situação dos filhos dele, por exemplo, como é que essas crianças vão crescer? Imaginando, por exemplo, que a vida é uma situação que elas vão ter sim para tudo, digamos, né? Na realidade, não é assim. Quando você vai oferecer algo para um cliente, ele pode não querer. Você vai oferecer algo para um parceiro, uma sociedade, essa pessoa pode não querer. E aí, como é que você vai lidar com esse não? No caso, essa criança. E aí ele trouxe, né? Ele falou, Rodrigo, porque quando eu era criança, os meus pais, eles não conseguiam me dar o que eu tenho hoje para oferecer para os meus filhos. Então eu tento fazer isso. E ele entendeu e conseguiu aí evoluir esse raciocínio, né? Então percebe que o dizer não, ele pode comprometer muito uma situação na vida de alguém. Então, como é que você pode passar a ter esse comportamento de dizer não? Primeiro ponto, entendendo que você não precisa dizer sim para todo mundo para que você possa ser respeitado, para que você possa ser amado, querido. Ao contrário, perceba, tem pessoas aí que você deve conhecer no seu dia a dia que elas não dizem sim para todo mundo, que elas não dizem amém para todo mundo, mas elas são queridas sim pelas pessoas que conhecem ela, que valorizam a personalidade dela. Então essa mudança de chave é fundamental. Você entendendo que você sendo quem você é, independente aí do sim ou do não, e que isso vai fazer com que as pessoas te respeitem e te acolham por quem você é, vai fazer com que você não seja uma pessoa que as pessoas não conhecem, por exemplo, porque você diz sim o tempo todo. Primeiro ponto. Outra dica, quando alguém, por exemplo, te fizer um pedido, e se você tem esse hábito de dizer sim o tempo todo, você pode então fazer uma pausa nesse instante e pedir um tempo para pensar. Fala o seguinte, olha, eu agradeço sua proposta, por exemplo, eu vou pensar e te retorno ou hoje no final do dia ou amanhã. Pode ser? Por quê? Porque aí quando você for para sua casa, for descansar aí no travesseiro, né, da sua noite de sono, por exemplo, você vai ter alguns caminhos, vai pensar, poxa, será que realmente eu faço aquilo? Eu não faço? Então, para que no outro dia você consiga dar uma resposta mais alinhada com o que você tem aí, né, intencionalmente, digamos assim. Terceira dica é você perceber muito a sua intuição, ou seja, é observar também os seus valores. Como assim? Digamos que você é uma pessoa que aprecia muito a liberdade, né? Você gosta muito da liberdade em tudo que você faz.
E aí, de repente, você recebe uma proposta de negócios, uma parceria, por exemplo, uma sociedade, em que você vai ter que ficar trancado, né, para desenvolver esse trabalho durante o dia todo, o mês todo, o ano todo, enfim. Para e sente que emoção, que resultado você tem quando você ouve essa proposta. Porque você certamente vai sentir alguma coisa. Você aprecia muito a liberdade, mas recebe uma proposta para ficar aí em uma atividade que vai te trancafiar, digamos assim, você vai sentir uma emoção aí. Então, seja sensível a isso que você sente, né? E tente aí, né? Faça aí a sua resposta alinhada com essa percepção. E uma quarta dica aqui também é ouse dizer o não. Por uma semana, por exemplo. Tenta dizer não, faça isso. E observe ao final dessa semana, por exemplo, se o seu braço caiu, por exemplo, porque não vai ter caído. Você vai perceber, inclusive, o que algumas pessoas dizem, que é o seguinte: poxa, eu disse não, ou eu passei a dizer mais nãos, e as pessoas que eu imaginava que ficariam com raiva de mim, não ficaram com raiva. Né? Então as pessoas caem a ficha nesse momento. Quando elas percebem que, poxa, eu não precisei comprometer a minha amizade por ter dito não naquela situação. E uma dica bônus para você. Se você perceber que você não fez algo porque de fato você não podia, não queria, não sabia, digamos assim, porque isso ia comprometer você, e a outra pessoa ficou chateada, ficou com raiva, realmente acabou até mesmo aí com esse elo de ligação que você tinha, fica tranquilo, porque isso é um sinal que essa outra parte não compreendeu a importância também de respeitar os seus próprios limites. É ficar atento aí a essa relação que você tem. Beleza? Bom, fique aí com essas dicas aí, coloque em prática para que você possa aí exercitar o ato de dizer não no dia a dia e principalmente evitar os prejuízos durante anos a fio de uma vida por ser uma pessoa que não consegue desenvolver a habilidade de dizer não quando necessário. Ok? Obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenha gostado aqui do conteúdo. Segue lá no Instagram, vou deixar aqui nos comentários também o meu URL para você acompanhar também lá o meu dia a dia e espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!